Vamos dar início à mesa com 3 apresentações. Nessa mesa chamada Cinema e Ditadura, eu vou apresentar os 3 participantes, depois chamá-los aqui. Então a gente vai começar com o Alessandrioli Guedes, da UF, intitulada a apresentação 3 filmes, 2 países, quantas censuras? Diálogos entre cinemas políticos de Brasil e Polônia nos anos finais da ditadura militar brasileira. Depois, Reinaldo Carvenuto, UF, com a apresentação Sobrevivências na Destruição, o cinema brasileiro nos arquivos da ditadura militar. E por último, Letícia Gomes de Assis, o Fiscar, com a apresentação O Curso de Cinema da UNB em 1965 e o Regime Militar. Há 20 minutos de apresentação para cada um e depois a gente tem um debate. Muito aprendizado e de compartilhamento das pesquisas que a gente está desenvolvendo é sempre muito prazeroso para mim. Bom, essa pesquisa que eu vou apresentar aqui, na verdade, ela é um recorte da minha atual pesquisa de pós-doutorado no programa de pós-graduação em História da UF, sob orientação da professora Janaína Martins Cordeiro. Sou vinculado, portanto, ao Núcleo de Estudos Contemporâneos, lá do PPGH, e essa pesquisa é feita com bolsa da FAPERJ. Bom, eu vou pedir licença para ler alguns trechos aqui do textinho que eu preparei, mas vou fazendo algumas observações, alguns comentários também. Bom, em 10 de outubro de 1983, a técnica de censura Eni Martins França Borges analisou o curta-metragem Santo e Jesus Metalúrgicos, de Cláudio Cans e Antônio Paulo Ferraz, que aborda a violência política responsável pelos assassinatos de 2 operários, Santo Dias e Nelson Pereira de Jesus, no contexto do novo sindicalismo. A censora defendeu a liberação do filme, com cortes, argumentando que, abre aspas, interditar uma obra sobre movimentos de sindicatos no instante em que o maior líder sindicalista do momento foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, causaria repercussão negativa para o órgão censório, não só no âmbito nacional, mas internacionalmente. Ela falava do Lech Walesa, principal liderança do movimento sindical Solidariedade da Polônia, que tinha acabado de receber o Prêmio Nobel da Paz de 1983. O mesmo Walesa, 2 anos antes, se encontrara em Roma com o principal líder do movimento do novo sindicalismo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e os 2 movimentos sindicais, aliás, emergiram em contextos de relativa flexibilização de regimes autoritários, a ditadura militar brasileira e o regime comunista polonês, e em países que, apesar de se encontrarem em campos econômicos opostos, são considerados pelo historiador Eric Hobsbawm como inseridos no mesmo processo de industrialização atrasada, caracterizado por uma concentração industrial em determinadas cidades ou regiões, o que já não era tão comum nos países avançados. Nesse caso, o ABC Paulista, aqui no Brasil, e a cidade de Gdansk, na Polônia. Esse elenco de características embasa, então, essa comparação que eu proponho aqui no trabalho entre 2 filmes poloneses, O Homem de Mármore, de 1977, e O Homem de Ferro, de 1981, ambos dirigidos pelo Andrzej Wajda, e um brasileiro, Eles Não Usam Black Tie, também de 1981, do Leon Risman, a partir da sua recepção pela Divisão de Censura de Diversões Públicas, a DCDP, órgão censório da ditadura militar brasileira. Ali, o primeiro, O Homem de Mármore, O Homem de Ferro, Eles Não Usam Black Tie, e aqui o Wajda e o Risman. Na verdade, a comparação que eu proponho aqui é mais diretamente entre O Homem de Ferro e Eles Não Usam Black Tie, mas O Homem de Mármore permanece como uma referência importante a ser considerada, já que o filme de 1981, O Homem de Ferro, é uma continuação direta de O Homem de Mármore. Vale destacar ainda que estamos aqui diante de 3 casos de filmes produzidos em contextos autoritários e que são críticos aos respectivos regimes políticos de cada país, mas que contaram com a participação do Estado na sua realização. Eles Não Usam Black Tie foi coproduzido pela Embrafilme, enquanto os filmes de Wajda são produções da X.
São produções da X, que era uma cooperativa de produção cinematográfica subordinada ao Estado polonês e, naquele momento, comandada pelo próprio Weigl. Logo, é importante ter em mente também a complexidade das relações entre artistas e Estado nesses dois contextos. Bom, aí passando mais propriamente para a comparação. Tanto Eles Não Usam Black Tie quanto O Homem de Ferro são filmes do mesmo ano, 1981, que circularam por festivais internacionais de cinema naquele ano, sendo inclusive premiados, né? O filme brasileiro ganhou o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio FIPRESS no Festival de Veneza, e o filme polonês ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Os dois filmes também compartilham o que eu chamo aqui de um desejo de conversar com o presente político de seus respectivos países, quando emergiam neles movimentos sindicais renovados. E para isso, tanto Eles Não Usam Black Tie quanto O Homem de Ferro revisitaram obras pré-existentes. No caso do Eles Não Usam Black Tie, a peça homônima do Gianfrancesco Guarnieri, de 1956, e no caso do Homem de Ferro, o filme O Homem de Mármore, também do Weigl, que, como eu disse, né, o Homem de Ferro é uma continuação direta dele. Os dois filmes também podem ser aproximados por escolhas estéticas e narrativas. Trata-se de filmes políticos realistas, com toques melodramáticos. Ambos apresentam relações conflituosas entre pais e filhos nas suas narrativas, ainda que são conflitos de naturezas distintas, mas esses conflitos estão ali presentes. Ambos têm a centralidade das ações grevistas, né, nas suas narrativas, e uma representação maniqueísta de certos personagens antagonistas do drama principal, né? Eu digo isso pensando no Eles Não Usam Black Tie, especificamente no personagem do Anselmo Vasconcelos, né? Que é o operário que fica tentando manipular o Tião, né? Para se posicionar a favor, o Tião, que é o protagonista do filme, se posicionar a favor dos patrões. E no caso do Homem de Ferro, as autoridades comunistas em geral que aparecem no filme são apresentadas sempre como figuras muito negativas. Bom, o Homem de Ferro, assim como o Homem de Mármore, são exemplares do chamado cinema de inquietação moral, que o historiador polonês Marek Hałtow define como... Deixa eu ver se já está. Que o Marek Hałtow define como um conjunto de filmes contemporâneos realistas que trata do conflito entre o Estado e o indivíduo e examina a grande lacuna entre os postulados progressistas, né, daquele Estado socialista e a sua implementação na prática. Já Eles Não Usam Black Tie conforme analisa Reinaldo Cardenuto, uma tentativa de ser arte militante profissional em contato com a indústria cultural. Um filme político inclinado à decupagem clássica e ao uso de elementos melodramáticos, um exemplar do realismo crítico. E aí eu acrescentaria aqui também, talvez, um exemplar do chamado cinemão da Embrafilme. Bom, então são essas as proximidades, as semelhanças entre esses filmes. Aí eu vou passar aqui propriamente para a questão sensória, comentando um pouco algumas características, então, dos processos sensórios desses três filmes. Eles Não Usam Black Tie foi analisado pela DCTP a partir ali de setembro de 1981. O filme do Leon Risman ele foi liberado para maiores de 18 anos, sem cortes, mas algumas observações feitas por censores chamam a atenção. Por exemplo, não sei se vai dar para ler aqui, talvez não, né? Mas a censora Marisa Barros, ela destaca, né, que o filme traz situações que pintam uma imagem negativa de nossas autoridades, fecha aspas, e que retrata a polícia como repressora, abusiva, intocável e violenta. Já o censor Dalmo Paixão, nesse segundo print aqui, sugeriu o corte de uma tomada do filme,
que ele caracteriza que essa tomada torna a polícia repulsiva. A tomada que ele sugere cortar é ali no momento, já no final do filme, quando os policiais atiram no personagem do Milton Gonçalves, né, o Braulio, mas é especificamente a tomada que mostra os policiais sacando a arma e um policial, provavelmente ali o superior, dando a ordem para que o outro atire. Já um terceiro sensor, e aí eu acho que essa é a observação mais interessante, esse parecer aqui, esse terceiro aqui, cujo nome não foi possível identificar no parecer, mas ele aponta que o assunto eles não usam black tie, é deveras tendencioso, contendo um estopim de pólvora. Porém, realidades atualmente existentes, o texto é meio truncado, né, mas realidades atualmente existentes e impossível de silenciá-las sem esbarrar na tão falada abertura política. Se alguma restrição houver, continua ele, será alardeada incontinente pelos interessados, e certamente liberado mais tarde em outras instâncias em consonância com o diálogo de inteiração política existente, garantindo de start uma promoção gratuita, além de corroborar na elevação dos malefícios de sua mensagem dirigida. Texto bem tipicamente truncado ali que os censores produziam, mas de toda forma é muito interessante observar como que aparece, principalmente nesse último parecer, o desejo de um rigor sensório maior, né? O desejo ali da possibilidade de propor cortes ou até mesmo a interdição do filme, porém, ao mesmo tempo, aparece ali também uma certa percepção, uma certa consciência de uma impossibilidade disso naquele momento histórico. Vale lembrar, né, que aqui, 81, nesse momento aqui, ainda era a gestão do Madeira, né, na DCDP. Ainda não era a gestão da Solange Hernandes, que vai promover exatamente um processo ali de algum grau de endurecimento da censura sobre determinadas temáticas políticas, né? Bom, aí passando aqui para o Homem de Mármore, o Homem de Mármore, apesar de ser um filme de 77, ele só chegou no Brasil justamente em 81, só foi submetido à DCDP naquele mesmo ano. O filme do Vaida foi liberado para maiores de 14 anos, e o único destaque que eu faço aqui, em relação aos pareceres censórios, vem da observação feita no parecer assinado por 3 censores, né, a Terezinha de Jesus Braga, Maria das Graças Pinhatti e Sérgio Roldan, que diz o seguinte: apesar do gênero de protesto político, a produção não apresenta mensagens indutivas à revolta ou que estimulem a prática de atos semelhantes. Então, eles justificam aqui a liberação do filme para um público mais amplo, né, maiores de 14 anos, uma vez que, na percepção deles, esse conteúdo político não incitaria o público a uma revolta contra autoridades no geral, né? Já o Homem de Ferro foi submetido à DCDP no ano seguinte. Em 1982. Também recebeu a classificação indicativa de 14 anos. E chama a atenção, né, 2 observações feitas por censores nos pareceres. A primeira, de Solange Vaz dos Santos, considera que, aí abre aspas para ela, fica patente o patriotismo daquele povo polonês, preocupado com a direção do país, pois há 10 anos trabalham para estrutura mais forte e favorável para todos, apesar de ser, aí continua ela, né, apesar de ser um tema político, é perfeitamente compreensível pelo público jovem maior de 14 anos, porque o assunto ventilado tem sido ultimamente comentado e debatido pelos meios de comunicação, além do enfocado ser bem definido e demarcado. Aí eu destaco, né, ela diz, é um problema essencialmente polonês. E o segundo destaque, né, no segundo parecer, que não foi também possível identificar o nome do censor, mas ele diz que no filme não há elementos cênicos que detalham a violência policial, apenas indícios superficiais da sua existência. Ou seja, né, a partir dessa comparação entre esses 3 casos, mas como eu disse, enfocando principalmente no caso do Homem de Ferro, eles não usam black tie, sobretudo porque o Homem de Ferro é um filme mais direto, né, nas suas críticas, e também é um filme que foi feito ali num momento em que, de fato,
estava acontecendo na Polônia por conta da ascensão do Solidariedade, estava ali nos anos de 80 e 81, né? Aconteceu na Polônia realmente um momento de uma abertura política também, né? Mais significativa do que a que vinha acontecendo ali nos anos 70, na segunda metade dos anos 70. Ou seja, é possível dizer que a censura brasileira, durante esse momento aqui do final da ditadura militar, ela estava preocupada com representações negativas de autoridades em geral, né? Tanto autoridades policiais quanto autoridades políticas, independente da sua coloração ideológica ou nacionalidade. Mas que, ao mesmo tempo, havia nuances nessa abordagem, mesmo em se tratando de obras semelhantes, como é o caso aqui, estou concluindo já, como é o caso aqui desses filmes. Maior rigor com o filme brasileiro, por um lado, busca por demarcação de especificidade no caso de um filme estrangeiro, por outro. Nos casos de Homem de Mármore e O Homem de Ferro, tratava-se, afinal, de obras críticas a um regime comunista, sendo avaliadas pela censura de uma ditadura anticomunista. E no caso de Eles Não Usam Black Tie, tratava-se de uma produção fortemente vinculada à tradição artística comunista, crítica à própria ditadura que estava censurando. Obrigado. Bom, vamos lá. Entre 1970 e 1971, foi realizado o filme Geração Bendita. Primeiro longa-metragem dirigido por Carlos Bini, Geração Bendita é uma celebração da filosofia e da existência contracultural. Inspirado na biografia do próprio cineasta, o filme narra a trajetória de um jovem advogado que, sufocado pelas pressões do cotidiano, abandona tudo para viver em uma comunidade hippie. No decorrer da trama, a partir de cenas filmadas em uma fazenda onde de fato vivia uma comunidade hippie, Geração Bendita convida o espectador a experimentar uma existência outra, fora dos ditames capitalistas. Como o protagonista do filme, desfrutamos das maravilhas oferecidas pelo dropout hippie. Uma vida próxima à natureza, distante das amarras ocidentais, onde a sexualidade e a espiritualidade encontram a possibilidade da livre expressão. No filme de Bini, o viver contracultural é apresentado dentro de um viés bastante romantizado. Esse viés romantizado, entretanto, não impediria que Geração Bendita sofresse terríveis perseguições policiais e políticas. Apesar do seu tom celebrativo, quase ingênuo, o filme seria alvo da repressão em um contexto histórico no qual o Brasil encontrava-se sob vigência de uma ditadura militar. Em um cenário no qual a cultura hippie era vista pelas autoridades como desestabilizadora da família burguesa e dos valores cristãos, encarada como parte de um plano de dominação do comunismo internacional, os problemas de Geração Bendita começaram ainda durante as suas filmagens. Entre novembro e dezembro de 1970, a equipe do longa-metragem enfrentaria sérias dificuldades, a exemplo das violências policiais e da expulsão de 2 cidades onde realizavam os trabalhos de filmagem. A repressão maior, porém, viria mais tarde. Durante a ditadura, o campo artístico brasileiro foi alvo permanente de uma censura política comandada pelo Estado. No início da década de 70, em um dos seus momentos mais agressivos, a censura perseguiria filmes que mostrassem a rebeldia popular ou que celebrassem sexualidades e existências alternativas à vida familiar tradicional. A despeito de seu tom idealizado, Geração Bendita promovia um modo de viver radicalmente oposto aos valores do regime autoritário. Em decorrência disso, o filme seria duramente reprimido. Perseguido pela censura, Geração Bendita seria impedido de circular nas salas de cinema. Longa-metragem brasileiro, realizado em parceria com uma comunidade hippie,
o filme viveria uma drástica marginalização histórica, tornando-se por décadas desconhecido do público. Como expressão da barbárie, a censura cumpriu o seu papel persecutório. Sem dúvida, ela foi um fator dos mais destrutivos para a equipe responsável pelo filme. Filme de produção independente, com recursos orçamentários restritos, Geração Bendita praticamente não contava com profissionais de cinema entre os seus realizadores. Haviam 2, mas os demais não eram profissionais. Para uma equipe com tais características, sem influências políticas ou ligações com o campo cultural, a marginalização da obra significou o encerramento precoce de suas relações com o cinema. Com exceção de Carlos Bini, que dirigiria mais um longa-metragem, os demais componentes jovens da equipe não mais trabalhariam no meio artístico. As dívidas acumuladas por Geração Bendita, assim como a ausência de repercussões sociais da obra, resultariam em um trauma pesado para aquelas pessoas. Isso talvez explique o desaparecimento de quase todos os documentos referentes à produção do filme. Por um lado, tratando-se de um longa-metragem historicamente desconhecido, nenhuma instituição de preservação da memória procurou, no decorrer dos anos, seus responsáveis para o resguardo dos materiais. Recentemente houve uma pequena mudança, mas no geral eles não foram procurados. Por outro lado, o ressentimento parece ter provocado certo desejo de negação do passado. Os principais responsáveis pelo filme, hoje todos falecidos, aparentemente não guardaram documentos do filme. Atualmente, com exceção do pôster do filme que se encontra na Cinemateca do MAN, é provável que exista apenas um outro local onde podemos encontrar fontes primárias referentes à obra, tirando o cartaz da Cinemateca do MAN. Por mais paradoxal que seja, por mais cruel que seja, este local é nada mais nada menos do que o próprio acervo relacionado à censura praticada pela ditadura. Dentro do processo de censura do filme Geração Bendita, cuja capa vemos aqui projetada, o pesquisador depara-se com raros documentos pertencentes à realização do longa-metragem. O que vocês estão vendo são 2 materiais originalmente criados para a divulgação do filme. Do lado esquerdo da tela, um folder anuncia uma raríssima exibição do filme, ocorrida antes de sua interdição completa pela censura. Do lado direito, uma cópia em branco e preto do cartaz do filme, cuja cópia encontra-se na Cinemateca do MAN, na qual é possível ler o título alternativo, é isso aí, bicho, que os produtores deram à obra como tentativa de enganar a censura. Paradoxalmente, como resultado das contradições próprias a um país autoritário como o Brasil, a instituição responsável pela barbárie acabou se transformando em um raro local de preservação da memória diretamente relacionada à Geração Bendita. A mesma censura que no passado obstruiu a existência do filme, marginalizando-o historicamente, acabou se transformando em um lugar no qual é possível encontrar um fragmento de seu processo de criação. O aparato burocrático da ditadura, obcecado por encontrar provas que condenassem o filme, contraditoriamente preservou algo de sua existência. É importante ressaltar que este cruel paradoxo se refere, no caso específico de Geração Bendita, a um filme que foi realizado e que atualmente pode ser visto no YouTube, tá certo? Então hoje qualquer um aqui que queira conferir o filme Geração Bendita na sua versão remontada, pós a primeira leva de censura, encontra o filme no YouTube. Quando estudamos a censura durante a ditadura militar, também é comum tratarmos de casos em que a violência foi tamanha
que impediu a própria realização da obra artística. Vejamos o exemplo seguinte. Em 1971, Paulo Porto dirigiu o filme Em Família, uma adaptação da peça escrita pelos dramaturgos comunistas Vianinha e Ferreira Goulart. Típico melodrama social, o filme concentra-se na crise de um casal de idosos que, diante das dificuldades econômicas, não consegue mais pagar o aluguel da casa onde moram. Em sua aparente simplicidade, a narrativa denuncia a crise social brasileira e a atomização das relações pessoais no contexto da ditadura. 5 anos depois, em 1976, a Rede Globo de televisão mobilizou um dos seus principais dramaturgos, Gilberto Braga, para transformar a peça em uma telenovela. É uma peça original, né, que tem 2 títulos, Em Família e Nossa Vida em Família, foi transformada em filme e em 76 a Globo decidiu que após o sucesso da peça e do filme era hora de fazer uma telenovela com Gilberto Braga. Né? Em maio de 1976, a emissora encaminhou para a censura um argumento completo da telenovela, solicitando a sua liberação para a produção. Para a surpresa dos envolvidos, a ditadura impediria a realização da telenovela. Embora a peça original estivesse liberada pela repressão, a censura proibiu o projeto da Rede Globo. Ao contrário de Geração Bendita, trata-se de um episódio no qual a obra artística sequer chegou a ser realizada. Mas, do mesmo modo que o filme do Carlos Bini, o acervo da censura é um raro, talvez o único local onde o pesquisador tem acesso ao argumento desta telenovela nunca produzida. Aqui a burocracia autoritária preservou aquilo que ela não permitiu que existisse. Acima de tudo, porém, nos interessa o paradoxo referente às obras que foram de fato realizadas. Por isso apresento mais um caso também envolvendo a TV Globo. Por isso que eu falei que o título era audiovisual, né? E não cinema, enfim. Em 1981, a emissora realizou a série Amizade Colorida, protagonizada pelo ator Antônio Fagundes, que aliás foi produtor da série. Amizade Colorida acompanhava as desventuras de Edu, um fotógrafo mulherengo. A série, entretanto, não era de celebração da masculinidade tradicional. Ao tratar das mudanças comportamentais e sexuais em um país próximo ao fim da ditadura, era 1981, o programa criticava com humor o machismo do homem brasileiro. Para a censura, o tema não caiu bem. No início dos anos 80, apesar de sua perda de poder, a censura seguia agindo de modo brusco em relação a conteúdos televisivos vistos como provocativos. É um momento na história da censura em que existe um processo, digamos assim, entre aspas, de abrandamento da perseguição ao campo cinematográfico, mas de ampliação da perseguição à televisão. É algo interessante, enfim. Os cortes exigidos nos episódios de Amizade Colorida, incluindo as proibições de veiculação, levariam a Globo a interromper a série com cerca de 11 capítulos. Então, a Globo produz 11 capítulos, dos quais 11 capítulos, sendo que recentemente eu descobri que existe um 12º, supostamente um 12º, que sequer chegou a ser enviado para a censura. Bom, apesar de sua curta duração, a Amizade Colorida é determinante para compreender como a televisão colocou em pauta as mudanças comportamentais nos anos finais do regime autoritário. Hoje, porém, esta série é quase impossível de ser assistida. Devido às suas políticas privativas e mercadológicas, por meio das quais transforma suas memórias em produto de consumo, a Globo promove uma seleção rigorosa dos conteúdos do passado que deseja circular para o espectador do tempo presente. Geralmente, a emissora trancafia em seus arquivos
aquilo que considera parte de um passado polêmico que seja contrário a seus interesses políticos e econômicos. Por considerar Amizade Colorida uma série fora de sua linha celebrativa, de sua narrativa celebrativa, a Globo a esconde do olhar contemporâneo, não permitindo sequer o acesso aos pesquisadores. Graças a colecionadores particulares, 2 episódios do programa ainda podem ser vistos, mais uma vez, no YouTube. Caso alguém deseje, tem dois episódios atualmente disponíveis no YouTube. O caso Amizade Colorida coloca em evidência 2 níveis de marginalização. A barbárie da censura, que interrompeu a continuidade da série, acrescenta-se ao privatismo memorialístico da Globo, a impedir que o programa deixe o seu limbo histórico. Em meio a essa situação, ressurge o nosso paradoxo. Nos processos da censura, é possível localizar aquilo que se encontra indisponível, ou seja, todos os roteiros completos da série Amizade Colorida. Trata-se, como anuncio no título da minha apresentação, de uma sobrevivência em meio à destruição. O historiador, obviamente, empolga-se diante dessas descobertas. De onde menos se espera, emergem valiosos documentos. Tal empolgação, todavia, não pode prescindir de uma postura crítica. Os documentos encontrados dentro dos processos da censura, fontes primárias referentes a filmes e programas de televisão, somente foram preservados pela burocracia autoritária porque serviram como justificativa para operações de violência contra a cultura brasileira. Os cartazes de Geração Bendita estão dentro do seu processo de censura, pois serviram como denúncia contra a divulgação de um filme proibido. Os roteiros de Amizade Colorida encontram-se no processo da série, porque os censores precisavam lê-los para impor cortes e alterações à TV Globo. Todas essas fontes são expressões da cultura brasileira, mas inevitavelmente contaminadas pela barbárie promovida pela ditadura. Deve-se levar em conta, aliás, que os roteiros presentes no processo de Amizade Colorida diferem muito dos episódios que foram exibidos na televisão. Entre a versão original do texto e aquilo que chegava à tela, o aparato da violência exigia ajustes e modificações. Ao pesquisador, obviamente, não cabe negligenciar a existência de fontes tão imprescindíveis para investigar o passado. Mas a ele também cabe não ignorar as contradições de se trabalhar com documentos cuja sobrevivência esteve intimamente relacionada a um mecanismo autoritário e burocrático de destruição. O historiador não deve apenas narrar o passado, mas pensar como tal narração, afinal, pode ser construída. E é isso, obrigado. Antes de começar também, só destacar que essa imagem aqui, eu estimo que ela seja da experiência do curso de 65, mas ainda estou datando, propriamente dito, e são os alunos do curso no estúdio do Canal 6, em Brasília, uma aula com o Nelson Pereira dos Santos, mas ainda estou em processo de identificar e tudo mais. Bom, nessa comunicação eu proponho refletir sobre como a crise política instaurada na Universidade de Brasília, após o golpe civil-militar de 64, atravessou o interior do curso de cinema em seu primeiro ano de atividade, a partir de um conjunto de documentos que versa sobre essa experiência levantados na Cinemateca Brasileira. A implantação do curso na UNB em 65 marcou a primeira articulação de um curso regular para a carreira promovido em uma universidade pública no Brasil. E a sua inserção no quadro de cursos superiores oferecidos pela instituição colocou em diálogo a atuação direta de personalidades como Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet, Lucila Ribeiro Bernardet e Nelson Pereira dos Santos, nomes fortemente vinculados à cultura cinematográfica da época, com um projeto universitário que, de acordo com o Rodrigo Pato Samota, pretendia servir de vanguarda para o processo de reforma e modernização das universidades no país. Contudo, essa experiência ela foi interrompida no mesmo ano da sua implementação,
e uma dissolução entrelaçada à situação política da universidade. Criada em 62, a UNB foi rapidamente atingida pela crise instaurada após o golpe e ainda, segundo Mota, viveu a situação mais dramática de repressão entre as universidades brasileiras, incluindo a invasão do campus pela polícia militar e pelo exército com armas em punho em 9 de abril de 64, poucos dias após o golpe, conforme relembra o Roberto Salmeron, a época responsável pelo Instituto Central de Ciências, em seu livro A Universidade Interrompida. Para Mota, a violência dirigida ao UNB tinha origem na ameaça que o regime militar identificava no projeto acadêmico da instituição, cuja concepção contou com a participação de personalidades de esquerda, incluindo intelectuais vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, e somava-se a esse fator o temor de que, por estar localizada na nova capital federal, ela atrairia jovens de todo o país e pudesse irradiar comportamentos considerados subversivos. Nesse contexto, as atividades de ensino e de produção cinematográfica desenvolvidas em 65 coexistiram com o avanço das intervenções políticas na universidade. A intensificação desse cenário culminou na demissão coletiva de 223 professores em outubro daquele ano, incluindo todo o corpo docente do curso de cinema, o que ocasionou a interrupção da iniciativa, no mesmo ano da sua implementação. E ainda que uma experiência breve, essa experiência se destacou pela preocupação em formar quadros artísticos e técnicos e intelectuais para o cinema brasileiro. Para compreender de que maneira foi possível manter o curso de cinema em funcionamento ao longo desse período marcado por crises, vou me deter um pouco sobre 2 conjuntos de documentos que eu localizei nos arquivos pessoais da Cinemateca Brasileira que recuperam esse processo. Um deles é uma carta enviada pela Lucila Ribeiro Bernardet, que à época era instrutora do curso, ao crítico e historiador Alex Vianney, em 16 de outubro de 65. E a outra é uma carta escrita pelo Paulo Emílio Salles Gomes ao Antônio Cândido, na qual ele relata, em um tom profundamente pessoal, os acontecimentos de outubro de 65 em Brasília. Antes disso, só vou retomar bem brevemente o contexto, né, do curso, o que ocorria no curso naquele momento, também um pouco desse contexto de crise na universidade que envolveu a demissão de professores, as mudanças de reitoria e disputas internas na universidade, porque isso é muito fundamental e está bastante cifrado nos 2 documentos. De acordo com os programas e os registros localizados nesses arquivos pessoais, o curso ele iniciou seu primeiro semestre em março de 65, com a oferta das disciplinas de análise de filme, introdução ao cinema brasileiro, técnica e prática cinematográfica. Esses nomes técnica e prática cinematográfica variam, mas, enfim, é uma disciplina que condensava essas 2 frentes, ofertada pelo Nelson Pereira dos Santos. As outras 2, análise de filme e introdução ao cinema brasileiro, ficavam a cargo do Paulo Emílio. Nessas aulas conduzidas pelo Paulo Emílio, elas se dedicavam às análises de cinematografias brasileiras e estrangeiras e incluíam a exibição e o debate de filmes. As disciplinas ministradas pelo Nelson Pereira, elas previam a realização e a pesquisa para filmes, né, culminando na produção do documentário Fala Brasília. No segundo semestre, iniciado em agosto de 65, o curso manteve essa estrutura integrada entre prática e reflexão teórica, com as disciplinas de prática e técnica cinematográfica, de novo a cargo do Nelson Pereira, e com as disciplinas de cinema brasileiro e história do cinema brasileiro, ministradas pelo Paulo Emílio, mas agora tendo também como instrutores a Lucila Ribeiro Bernardet e o Jean-Claude Bernardet. Essa estrutura curricular expressava um esforço em consolidar uma formação voltada à integração entre teoria e prática e que articulava reflexão crítica, pesquisa histórica e realização. Entretanto, a vitalidade do curso contrastava com a crise política na instituição. Conforme o Mota vai recuperar, o afastamento de dirigentes universitários foi parte central da chamada Operação Limpeza, conduzida após o golpe, cujo objetivo era, abre aspas, facilitar o processo de expurgo de docentes e estudantes. Ainda em 64, após a invasão do campus, o governo destituiu o reitor Anísio Teixeira e seu vice, Almir Castro, nomeando Zeferino Vaz, abre aspas, revolucionário de primeira hora e administrador universitário respeitado. Mota ressalta que a tentativa de legitimar a intervenção, convocando o Conselho Federal de Educação para referendar a nomeação do Vaz, ilustra um duplo movimento do poder militar naquele momento, a combinação entre o autoritarismo aberto e o esforço de conferir aparência institucional às medidas de exceção.
Em 65, o Zeferino Vaz ele cede a diversas pressões externas, pelo menos na leitura principalmente desse corpo discente da UNB e de instrutores, e demite o professor Hernani Fiore, provocando protestos e acirrando o clima de tensão. Pouco depois, em agosto, uma nova crise se instaura com o pedido do MEC para a devolução de 2 funcionários que haviam sido cedidos para o corpo docente da UNB, entre eles o Roberto Décio de Las Casas, que é um caso que repercute muito e que resulta numa greve estudantil, a qual se soma o corpo de instrutores, mas não o corpo docente naquele momento. Esse cenário leva à renúncia do Zeferino Vaz e o seu substituto vai ser o professor Laerte Ramos de Carvalho, também vindo da USP, inicialmente bem recebido pelo corpo docente e discente. No entanto, o Laerte Ramos de Carvalho, aí citando novamente o Mota, pode não ter tentado atender às reivindicações justas dos estudantes, mas certamente foi mais receptivo às demandas de expurgos. Então, ele opera nesse sentido de fato, compactuar com o regime militar naquele momento, e isso intensifica a crise política na universidade. Entrando mais propriamente nos 2 documentos, entre os documentos produzidos pela Lucila Ribeiro Bernardet no contexto dessa crise da UNB, 2 registros se destacam pela proximidade temática e por uma provável relação entre si. O primeiro é essa carta datilografada ao Alex Vianney, que é acompanhada de um relato manuscrito muito longo, em que ela recupera todo esse contexto de crise após a saída do Zeferino Vaz, poucos dias após a interrupção das atividades da universidade. Nessa carta, a Lucila relata o que pôde, citando o documento, recolher sobre as crises da UNB e solicita ao Alex Vianney que utilize o material para difundir o que ocorria na instituição junto à imprensa e intelectuais do Rio de Janeiro. Citando um trechinho do documento, da carta, ela diz: envio a você o que pude recolher sobre a crise da UNB. Envio alguns documentos e envio também uma redação pessoal para conhecimento de você sobre a evolução dos fatos e de que eu pude me lembrar. Infelizmente, não pude redigir de maneira objetiva, estou com a cabeça quente demais. Espero, entretanto, que com os documentos e com tal relato pessoal você possa se virar para entender o que se passou e fazer o que lhe parecer bom. Esse primeiro texto revela o caráter urgente e estratégico da comunicação. Ao mesmo tempo, um testemunho e um apelo político, a carta busca, na interlocução com Vianney, mobilizar esses jornalistas, artistas intelectuais, para denunciar as ações do reitor Laerte Ramos de Carvalho e o seu impacto na universidade, como a própria autora observa, que era importante não jogar, citando novamente, importante não jogarmos toda essa força contra esse ocasional reitor. O importante é denunciar que o governo impede a sobrevivência normal e estatutária da UNB e que as demissões se multiplicam através de artifícios jurídico-legais. O segundo documento, intitulado Alguns Dados para o Histórico da Crise da UNB, apresenta uma redação mais extensa e organizada em uma versão datilografada e manuscrita. Embora não traga um destinatário identificado, a estrutura sugere ter sido elaborada a partir do material das anotações enviadas ao Vianney. E diferente da carta, em que prevalece esse tom epistolar e de uma mobilização política, o histórico assume um registro mais sistemático e documental, e descreve em ordem cronológica os principais episódios da crise. Ao longo do relato, Lucila evidencia as tensões que atravessavam o cotidiano da universidade naquele momento, sem reduzir a crise ao embate entre grupos, mas revelando as distintas estratégias e expectativas diante da repressão crescente. Professores buscam, em um primeiro momento, preservar o funcionamento da instituição e manter canais de diálogo com a reitoria, enquanto instrutores e estudantes demonstram maior disposição para a mobilização direta. O texto recupera também a promessa feita por Laerte Ramos de Carvalho em sua posse de não realizar novas demissões ou transferências, até a consolidação da estrutura estatutária da UNB, compromisso logo rompido, marcando, segundo a autora, o agravamento da crise. A Lucila descreve essas reuniões entre os grupos de coordenadores da UNB, que faziam, então, esse papel de ponte entre a reitoria e os docentes, como um momento de muita tensão e impasse, em que havia um esforço de conciliação e que esse esforço começa a ceder diante da percepção de que a repressão tornaria insustentável qualquer tipo de retorno à normalidade. E aí, citando um trecho já no final do documento, ela diz: em consequência, os estudantes adiam a sua Assembleia Geral para dar aos professores
uma chance de tomar a vanguarda da oposição. Trata-se de atitude moral e de atitude política. Moral porque os professores acham que não fica bem entrarem em greve a reboque de uma greve de estudantes. Política porque aqui sempre foram os estudantes que lideraram a ação da coletividade. E se dessa vez fossem os professores, aumentariam as chances de obtermos satisfação às reivindicações comuns dos corpos docente e discente. Teremos perdido completamente tudo? É a pergunta que encerra o relato de Lucila Ribeiro Bernardet e parece ecoar na carta que Paulo Emílio Salles Gomes envia a Antônio Cândido em 26 de dezembro de 65, após a demissão coletiva e toda a destituição ali da estrutura da UNB. O texto tem um tom bastante íntimo e desloca esse registro testemunhal da Lucila para um plano mais pessoal, em que a crise política da UNB se torna também uma medida de uma experiência de esvaziamento simbólico. E o Paulo Emílio cita no trecho da carta para criar uma imagem dessa desestruturação da universidade, dizendo que o que significou a destruição da universidade para mim, eu te conto aqui com pormenores. Pior, só conheci o incêndio da Cinemateca. Ele constrói essa imagem para recuperar, então, a desestruturação da universidade. Essa carta ela articula observações diretas sobre a conjuntura com um olhar de longa duração sobre as forças que atravessaram a universidade. Ele descreve com uma certa ironia amarga o ambiente de vigilância e hostilidade permanente que cercava a instituição. E citando o documento. A Universidade de Brasília não tinha jeito mesmo. A desconfiança em torno dela, o temor que causava nos homens de março a abril tinha raízes mitológicas contra as quais não há razão que possa. Tudo quanto a polícia se preocupava interferia. O SNI, BGP, as inteligências do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, fortemente representada em Brasília, cuidando do lago, imagino. Uma mixórdia. Nunca vi professores e alunos tão desejosos de trabalhar em sossego. E trabalhava-se muito, com entusiasmo e amor. Mas eles não deixavam. Eles não é nada concertado, muito premeditado, organizado. Mas aquela gente toda disparatada, improvisando intrigas. Nessa formulação, Paulo Emílio reconhece tanto o entusiasmo dos que acreditavam na universidade, quanto o caráter difuso e cotidiano da repressão, operada por múltiplas instâncias de poder. O que emerge é uma percepção aguda do caráter estrutural dessa repressão política, não como uma conspiração articulada, mas como um conjunto desordenado de forças e agentes que, em nome da ordem, corroíam o próprio projeto de modernização que a UNB encarnava. Entre trechos mais significativos, Paulo Emílio apresenta também uma leitura sofisticada da posição do Laerte Ramos de Carvalho, recusando a explicação simplista que o colocaria apenas como uma figura autoritária. Segundo ele, citando o documento novamente, ninguém, a começar por Laerte, sabia que ele havia sido escolhido para ser o representante da anti-UNB, dentro da UNB. Não escolhido especialmente por alguém, mas pela lógica do momento, pela conjuntura. Laerte era um homem preparado para ouvir as informações do coronel, as preleções de tal general a respeito da solércia do comunismo, as queixas do Flávio Suplicy de Lacerda, à frente do MEC na época, contra as fraquezas do Zeferino. Como não manifestar a maior compreensão quando essas pessoas responsáveis, poderosas e, por enquanto, corteses, lhe indicavam os nomes da universidade que deveriam ser afastados? Essa passagem revela essa percepção do Paulo Emílio sobre a engrenagem política da repressão, não apenas como um conflito entre autoritarismo e resistência, mas como um processo de cooptação, no qual a reitoria se tornava, pela lógica do momento, mediadora entre o meio universitário e o poder militar. Nessa leitura, o Laerte Ramos de Carvalho ele é menos um agente individual do que um produto de um dispositivo de poder mais amplo. E a título de considerações finais, eu tenho pensado muito que a relação entre essas duas cartas, elas constituem registros que são complementares desse mesmo acontecimento histórico, mas revelam posições distintas, que estão ali dialogando com esse entrelaçamento entre a vida intelectual e a experiência institucional na universidade. A carta da Lucila ela combina uma cronologia e tem essa estratégia política que transforma o testemunho em instrumento de mobilização e denúncia pública. Já a do Paulo Emílio desloca o foco para um plano subjetivo, dado também o contexto em que elas são produzidas e a quem elas se direcionam, revelando o impacto simbólico dessa destruição da UNB sobre aqueles que a haviam concebido como um projeto de modernização e autonomia universitária. Em ambos os documentos, contudo,
está presente essa consciência de que o golpe de 64 produziu não apenas repressão política, mas uma reconfiguração profunda das relações entre saber e poder no espaço universitário. Com base nessas leituras iniciais, eu acredito ser possível aprofundar alguns diálogos que tenho tentado desenvolver na pesquisa como um todo, com uma linha interpretativa proposta pelo Rodrigo Pato Samota no livro As Universidades e o Regime Militar, Cultura Política Brasileira e Modernização Autoritária, onde, para o autor, o período foi marcado por uma ambivalência estrutural. E aí, citando essa formulação que ele propõe, para além das ações repressivas, que não podem ser minimizadas, as relações entre o aparato repressivo e os meios acadêmicos foram permeadas por jogos de acomodação que não se enquadram na tipologia binária de resistência versus colaboração. Nessa chave, tanto a documento escrito pela Lucila Ribeiro Bernardet quanto pelo Paulo Emílio Salles Gomes aparecem como essas testemunhas, como testemunhos privilegiados de um processo de modernização autoritária diante de um projeto interrompido, no qual a universidade, ao mesmo tempo em que era reprimida, tornava-se também um objeto de disputa simbólica, um espaço mesmo em disputa onde se cruzavam esses projetos distintos de país e de futuro. Minha pergunta vai para o Reinaldo. Eu fiquei curioso em relação ao Amizade Colorida. Queria entender um pouquinho melhor o que incomoda a Rede Globo no programa, né? Porque a construção da memória da Rede Globo em relação à ditadura civil-militar leva em consideração também programas que foram censurados, que ela gosta muito de colocar em evidência, como o Rock Santeiro, para demonstrar que ela não era só colaboradora, colaboracionista, mas também foi atingida pela censura, né? Também foi, de alguma maneira, resistência. Então, por que esse programa, essa série, especificamente, não funcionaria dessa maneira para ela? Obrigado. Eu queria elogiar todas as apresentações, mas a do Reinaldo em específico, porque é que eu vou perguntar. Eu queria saber onde você esperava ter chegado, porque você falou assim que você já queria ter chegado aqui com a pesquisa já mais avançada. E queria saber seus próximos passos também, que eu acho que vai de encontro, né? Os próximos passos é o lugar onde você queria ter chegado. Eu queria saber sobre isso. Professores, excelente as três comunicações. A minha pergunta também é para o professor Reinaldo. Uma pergunta, uma mais objetiva e uma de um pedido de reflexão. E especificamente sobre Geração Bendita. Enquanto eu ouvia a sua fala, eu fiquei pensando que contemporâneo a esse filme tinha o movimento na música de psicodelia, tropicalismo, Tom Zé, Caetano, os Mutantes, e eu fiquei imaginando comigo se havia uma resistência muito grande dessa cultura, dessa contracultura no regime, que era contemporânea ao filme. Eu fiquei imaginando, será que o audiovisual, nesse sentido, perdeu a batalha contra a censura? E aí eu queria ouvir mais de você sobre isso. E uma pergunta mais objetiva é que, enquanto eu estava refletindo sobre essa pergunta, você mencionou que houve exibições que trocavam título para "É Isso Aí, Bicho", eu acho que era alguma coisa desse jeito, para meio que tentar driblar a censura. Então eu também queria saber especificamente, objetivamente, sobre essas exibições clandestinas, anti-censura, sobre esse filme. Obrigado. Bom, vou começar por você, que fez uma pergunta mais objetiva. Aquele documento que eu exibi, que eu falei que era de uma rara exibição do filme, ele, na verdade, é de uma exibição que aconteceu, como chama a cidade? Fugiu minha cabeça. Em Friburgo, que é onde o filme foi feito, e as pessoas eram de Friburgo. E nessa exibição, eles decidiram, se você olhar o documento depois, você vai ver que eles colocaram dois nomes: Geração Bendita e É Isso Aí, Bicho. Né? Por quê? Porque a censura havia, entre outras coisas, exigido... desculpa, gente,
Espera aí que eu me atrapalhei na resposta. Eu formulei uma coisa na cabeça e não deu certo. O que acontece? Quando o filme chegou na censura, ele chegou como Geração Bendita, tá certo? E ele foi totalmente proibido de ser exibido. Houve uma proibição dura em relação ao filme, proibição que reflete uma tendência que havia na censura de censurar obras que tratassem de vidas alternativas, de formas alternativas de sexualidade. Então o filme recebe um parecer duro, tá certo? E ele é brutalmente censurado, terminantemente censurado. Os produtores do filme decidem, então, remontar o filme, fazer uma segunda versão, para ver se conseguiam liberá-lo na censura. E nesse momento mudam o título para É Isso Aí, Bicho, tá claro? Foi uma tentativa de ludibriar a censura. Tanto que quando o filme chegou na censura como É Isso Aí, Bicho, ele nem foi para o processo de Geração Bendita, ele foi analisado pela censura como se fosse um outro filme. Entendeu? E ele foi liberado, com cortes, mas foi liberado. Só que a censura percebeu a certa altura que era o mesmo filme. Eles tinham liberado um filme que eles já tinham proibido. E um dos argumentos que a censura usa é esse documento, porque nesse documento a equipe do Geração Bendita coloca os dois títulos. Geração Bendita É Isso Aí, Bicho. E aí a censura diz, viu, é o mesmo filme. Eles mesmos estão reconhecendo. Tá? Então, é mais ou menos um pouco essa a história do filme. Não quero me alongar muito, enfim, porque tem mais perguntas a serem feitas. E o filme, você já assistiu o filme? Não. Ele tem um grupo local, que era um grupo de músicos vinculados à música psicodélica, que fazem toda a faixa sonora do filme. Então vale a pena você conferir. Depois a gente pode conversar com mais calma sobre a sua outra questão. Aí onde eu esperava chegar, né? Assim, não sei direito onde eu esperava chegar, mas a minha ideia era ter ampliado porque assim, eu estou me concentrando muito na censura. Mas existiam outros aparatos repressivos durante a ditadura que também juntavam documentações em processos punitivos, tá claro? Então, a minha ideia lá, quando eu comecei a pensar essa apresentação, quando eu propus essa apresentação aqui para a jornada, era já ter chegado nesse outro nível, digamos, né? Avançado para além da censura, porque minha hipótese é que tem mais fontes primárias perdidas por aí em acervos que pertenciam a outros órgãos de perseguição. Então era por aí que eu quero, eu espero ir por aí. Tá? E, bom, sobre a amizade colorida, assim, a amizade colorida, ele sem dúvida nenhuma, uma série cancelável nos tempos atuais, né? Então, pensando na ideia do politicamente correto, digamos assim, o humor de Amizade Colorida é totalmente politicamente incorreto, né? Digamos assim. Então, provavelmente isso é uma trava para a Globo colocar essa série de volta à exibição no seu streaming, tá certo? Eu tenho fontes internas que dizem que existe quem queira fazer isso, mas a direção barra. Tá? E eu assisti, como eu te falei, eu assisti 2 episódios, li os roteiros, e independentemente do resultado da série, ela tentava extrair o humor num veio crítico à masculinidade tradicional. Essa era a proposta da série. Entende? Mas o que acontece? Era um personagem
que se relacionava com muitas mulheres. As personagens femininas na série eram personagens modernas, que tinham vários relacionamentos com homens também. Então é assim, é um Brasil cujo comportamento está em transformação. E isso foi intragável para a censura. Então a censura realmente barra a série, né, pede assim, às vezes pede tantos e tantos cortes que invalidam o episódio. Então, mais ou menos por aí que eu acho que eu te responderia. Eu tenho uma pergunta, mais duas, então faz mais. Começa lá, por favor. Eu tenho uma pergunta para o Wallace e outra para o Reinaldo. Vou falar a primeira pergunta para o Reinaldo para aproveitar o gancho de Amizade Colorida. Enquanto o senhor estava falando, eu fiquei pensando muito no fato de Malu Mulher ter ido ao ar em 79, 2 anos antes, e Amizade Colorida ter sido barrada porque, por exemplo, no Memória Globo, a Amizade Colorida, ela enfatiza muito que a mulher, com que o Antônio Fagundes se relaciona, as mulheres, elas estão cada dia mais independentes. E é muito isso que Malu Mulher pauta, que é a Regina Duarte se desquitando, ela se envolvendo com outros homens ainda não divorciada, cenas, enfim, de agressão dela, do ex-marido dela. Aí eu fiquei me questionando, por que será que Malu Mulher foi aprovado 2 anos antes e Amizade Colorida não? Sendo que, se a gente parar para pensar nos padrões assim, da censura, pelo menos no que eu entendi do DCDP até agora, seria muito mais fácil você barrar uma coisa que tem a mulher como elemento central do que uma série que tem o homem, que foi o caso de Amizade Colorida. Aí, uma coisa me levou a uma fala do professor Wallace, que ele falou que quando trocou o censor, acho que é Solange que entrou depois, o senhor falou que se enrijeceu o padrão de censura. Será que esse foi um dos motivos pelos quais Malu Mulher foi liberado e Amizade Colorida não? Queria saber o que o senhor acha disso. E para o Wallace, a minha pergunta está relacionada a Eles Não Usam Black Tie. Quando eu fui dar uma lida no que o DCDP liberou, de Eles Não Usam Black Tie, a peça, eu fiquei abismada com o número de páginas que tem aquele documento. Só não é maior do que o de Liberdade e Liberdade, do Milor e do Flávio Rangel, que tem 900 páginas, o documento de censura. Aí eu fiquei me questionando também se os censores, na hora de avaliar o filme, eles levaram em consideração as análises prévias que os censores fizeram na peça, né? Enfim, desde o início da ditadura até um pouco, acho que não lembro se teve antes, enfim. E se os próprios roteiristas do filme, eles levaram em consideração os cortes que os censores fizeram e para não colocar isso as falas no filme, por exemplo, tem uma fala que fala que salvo engano, a Beth Mendes, ela tem um diploma, eu não me recordo se tem essa fala no filme, mas na peça essa fala foi censurada. Aí eu fiquei me questionando, será que tanto os censores levaram em consideração as anotações prévias que haviam sido feitas na peça para analisar o filme, e se os próprios roteiristas do filme, eles levaram em consideração esses cortes para tentar passar o filme pelo DCDP de uma forma mais tranquila. É isso, obrigada. Um pouco na linha da pergunta dela, eu queria juntar as comunicações de Reinaldo e Wallace para perguntar sobre isso. O Wallace chamou a atenção para esses comentários da censura que já não queriam censurar por receio de promover publicidade. Mas a censura na televisão também não teria uma grande publicidade, e aí não poderia ser um empecilho também essa censura. E a outra dúvida diz respeito também a essas gestões da censura, porque aí, Reinaldo, você pega dos anos 70, da novela de Gilberto Braga e Monteiro, e depois de Amizade Colorida, que já é 81, e aí pensando nessa modulação, né, em relação às censuras. E nesse sentido da modulação, olha, você passou por
outras gestões da censura que tinham uma postura diferente em relação a esses filmes de esquerda. E para a Letícia, eu queria saber até que ponto essas informações sobre a crise na UNB chegaram na imprensa e como elas foram tratadas. Pensando um pouco nessa carta da Lucila, que ela escreve muito como fazendo a reportagem, né? Para, segundo você fala, fazer reportagem para o Alex Vianney. Então, até que ponto você consegue identificar elementos dessa reportagem, dessa carta de Lucila, em eventuais notícias sobre a crise, né? Então, eu queria saber como é que foi a divulgação da crise da UNB na imprensa. Vou aproveitar, vocês anotem aí, só fazer uma pergunta para a Letícia também. Você falou, né, na carta do Paulo Emílio, que ele fala com uma decepção tão grande só o incêndio em 57. O Pedro Plaza apresentou uma comunicação na Socine sobre o Paulo Emílio no final dos anos 50, como ele via Brasília, depois da decepção com São Paulo e a dificuldade de conseguir apoio da prefeitura, do governo do estado, e o incêndio na Cinemateca, uma possibilidade de, no Congresso, em Brasília, né, na inauguração de Brasília, em 60, ter uma possibilidade de desenvolver algo mais interessante para a preservação, para a história do cinema. Se você pensa isso, né, dentro da trajetória do Paulo Emílio. E para o Reinaldo, só uma provocação, que eu acho interessante o contraste que você fala da preservação na barbárie da censura, mas eu não sei se eu chamaria preservação, porque quem está preservando isso é o Arquivo Nacional. Isso só está preservando depois que isso saiu da censura e foi para o Arquivo Nacional. Preservar, salvaguardar a memória. Eu acho que a censura arquivou isso, é diferente. Ela arquivou dentro da lógica burocrática, porque seria o mesmo dizer que, por exemplo, o Museu da Polícia Civil preservou artefatos religiosos que ele apreendeu, né, de uma forma bárbara. E agora a luta é para que seja preservado, inclusive saindo de lá. E, de certo modo, me parece que só pode ver isso como material preservado por ter saído do controle da censura, né, após o fim da ditadura e a incorporação disso ao Arquivo Nacional. Mas, enfim, deixa eu ver se você pode pensar. Bom, obrigada pelas questões. Acho que, respondendo primeiro, Luciana, nos próprios documentos tem quase um clipping, um levantamento bem amplo assim, de como é que a crise estava repercutindo na imprensa. No início da pesquisa, eu comecei pela hemeroteca e cheguei a levantar uma série de notícias, estava em um dos slides que eu esqueci de passar, que vão relatando isso que acontece na UNB. E está dando muito uma disputa, assim, nos documentos, principalmente o Jornal do Brasil e Última Hora, no Rio, teria uma leitura mais alinhada com esse corpo docente, discente, que estava ali vivendo a repressão na universidade. E os documentos também vão destacar a posição do Estado de São Paulo, que variava em diversos momentos. Mas eu não consegui ainda também, porque foi um processo grande acessar os documentos, não necessariamente acessar, mas conseguir reprodução, inclusive agradecer toda a equipe de documentação e pesquisa que tem auxiliado isso, inclusive outros pesquisadores que me auxiliaram na leitura da letra do Paulo Emílio Salles Gomes nessa carta, que é horrorosa. O Victor Santos Vinha-Geron, lá da USP, tem me ajudado muito, a gente está trocando fichamentos e tal. Então, muito recentemente eu consegui ler de uma forma mais completa esses documentos, e agora eu acho que faz sentido ir para essa comparação na imprensa. Eu consegui mapear inicialmente, os documentos ajudam, mas não tenho uma leitura muito precisa de como é que se deu essa disputa a nível midiático, mas estava dada, e principalmente em Brasília, que acho que o único jornal que tem na hemeroteca, eu não lembro agora, mas lá nesse jornal que está na hemeroteca, que é de Brasília, a posição é muito desfavorável aos professores da UNB. Tinha umas dessas notícias que ainda não fichei direito e tal, falando que os professores tinham roubado obras de uma igreja. Então é uma disputa narrativa mesmo que está dada ali. E para o Rafael, sobre essa questão da Cinemateca, da relação da universidade com essa... Enfim, que eu tenho pensado muito isso nos termos de uma institucionalização da cultura cinematográfica.
que eu acho que está muito dentro do projeto do Paulo Emílio. Inclusive, quando ele vai para Brasília, tem essa ideia de transferência dos arquivos da Cinemateca para Brasília. Essa carta começa com ele dizendo que está fazendo conexões em Brasília para pensar a Cinemateca. Tem uma série de correspondências também que ele troca com outros professores, principalmente com os católicos que estão ali organizando experiências de curso de cinema também, pensando em como viabilizar financeiramente a Cinemateca através desses empréstimos de filmes. Então, acho que tem uma circulação muito importante de pensar na relação da UNB com a Cinemateca. E, no fim, acho que a dissolução dessa experiência vira um grande amálgama de decepção, assim, pro Paulo Emílio, que está expresso nas formas como ele escreve ali, mas que também tinha esse projeto maior de relacionar o ensino de cinema com exibição de filmes, com o universo cineclubista. Então, há toda uma circulação. E o festival, depois de Cinema de Brasília também, que vai se conectar com essa trajetória do curso. Acho que são coisas importantes de desenvolver na pesquisa e fazem muito sentido, estão ali nos documentos, né? Bom, obrigado pelas questões. Sobre a censura, se a censura de alguma forma considerou a censura anterior, né, a peça do Guarnieri, eu não me lembro de encontrar referências a isso no processo sensório do filme. Já pensando no processo criativo do Eles Não Usam Black Tie, aí eu acho que a gente tem um grande especialista aqui na mesa sobre esse assunto que acho que pode responder melhor até que ponto o processo criativo do filme na adaptação, né, levou em conta o que tinha sido cortado anteriormente da peça, né, pela censura. Mas com relação especificamente à censura, eu não me lembro de ver nada no processo, né. Agora, de toda forma, o processo deles Não Usam Black Tie, apesar do filme ter sido liberado, ele é um processo bem longo, porque ele também considera, ele também inclui ali depois o pedido para exibição na TV, né? E aí entra nisso que o Reinaldo comentou também, existiu um rigor maior da censura nesse momento em relação à TV do que ao cinema, né? Então, o filme, ele, para a TV, é determinado um corte, salvo engano, dessa cena, não lembro se é dessa cena um pedaço ali da cena do assassinato do Braulio, ou se alguma cena envolvendo algum diálogo dos personagens. Existe uma tentativa da produção do filme de reduzir a classificação indicativa e não é concedida, né, essa redução. Então existe ali um rigor maior no caso da televisão e é um processo, como eu disse, bem extenso, né? E sobre a outra questão, né, eu acho que de fato é fundamental assim, pensar, porque a DCDP é um órgão que surge como SCDP lá na transição do Estado Novo, né, para a democracia, que depois vai passar por uma reformulação nos anos 70. Então é um órgão que dura muito tempo, né, e que tem um acervo muito robusto e que tem diferentes gestões em diferentes momentos políticos, né? Então acho que é importante isso mesmo, de não pensar a censura como um bloco único, né? Existem ali nuances, distinções de momento para momento, né? Inclusive essa questão e aí pensando especificamente aqui no período que eu analiso, né? Os 3 filmes que eu considerei aqui, eles estão inseridos em 2 gestões diferentes, né? O Homem de Mármore e o Eles Não Usam Black Tie na gestão do José Vieira Madeira e o Homem de Ferro já na gestão da Solange Hernandes. Eu acho que nesse caso não fez tanta diferença ali, não há uma mudança muito significativa para esses filmes específicos, né, especificamente. Talvez se o Black Tie tivesse sido analisado pela censura, pela DCDP, já durante a gestão da Solange, talvez tivesse tido algum impacto ali, né? Mas um pouco aquilo que eu falei, eu acho que no caso existem nuances nesse tipo de consideração da censura,
considerando filme para filme, contexto de cada filme, né? E eu acho que os filmes poloneses aqui nesse caso eles acabam tendo uma recepção mais branda, ainda que exista ali nos pareceres as referências de que o filme está tratando de temas que são potencialmente incômodos, mesmo para uma realidade a princípio tão distante como a brasileira, né, em relação à realidade polonesa. E aí queria só fazer um comentário também, aproveitando a pergunta que outra pessoa tinha feito para o Reinaldo. Acho que é muito interessante essa coisa porque quando a gente estuda a censura, a gente encontra muitos casos assim, de filmes que mudam de título, né, que submetem de novo à censura. E aí acho que o desenrolar desses processos acaba dependendo, às vezes, até de uma certa sorte, né? De não ser a mesma equipe de censores que vai analisar o filme em momentos diferentes, né? Quando eu lembro muito daquele livro da Beatriz Kushner, né? Quando ela fala das dificuldades da censura, né? Que os próprios censores, sendo entrevistados por ela muitos anos depois, né, diziam de como eles tinham uma equipe muito pequena e que não davam conta de todo o trabalho, né, de toda a demanda que chegava para eles e tal. Então, muitas vezes, esse tipo de situação poderia passar, né? Se um filme é liberado com outro título e está sendo exibido com esse outro título, a não ser que aconteça, como eu já encontrei também em pesquisas de outros casos, assim, de você ter um censor relatando que ele foi ao cinema e assistiu ao filme que tinha sido liberado e ele observa que na cópia sendo exibida existiam cenas que tinham sido determinados os cortes pela censura. E aí o filme podia ser confiscado, esse tipo de coisa. Mas é isso, acho que... O filme da Teresa Trautmann, Os Homens que Eu Tive, quando ela tentou liberar o filme, no meio do processo da censura, ela mudou o título do filme para Os Homens e Eu. E aí, quando teve a grande liberação de filmes, em 79 a 81, e o filme dela foi finalmente liberado, ela foi liberada como Os Homens e Eu. Só que todo o material de divulgação do filme já era Os Homens que Eu Tive. Então ela passou meses para mudar o título no processo, para ter a liberação do processo com o título original. Então, tem 1000 quebra-cabeças assim, que nos acompanham no estudo da censura. Mas, assim, eu vou tentar responder, talvez juntando tudo. Eu passei já alguns anos estudando casos de censura, né? O modo de agir da censura, e chegou uma hora que confesso a vocês que eu cansei bastante, né? Então, assim, depois de vários estudos, digamos assim, de caso, ou para pensar os procedimentos da censura, eu decidi deixar isso de escanteio durante um tempo, mas, ao mesmo tempo, eu não queria largar a censura. Então, eu decidi começar a pensar em outras coisas, como, por exemplo, esses anexos aos processos, que eram fontes primárias dos filmes. Isso me levou a tentar trazer outras questões para além do processo em si, né? E tem outras que eu não tive tempo de desenvolver. Isso coincidiu com uma vontade minha de começar a falar sobre o ofício do historiador, né? Sobre a escrita da história. Estou me atrevendo nisso um pouco, né? Foi daí que nasceu essa ideia dessa fala, né? Então, apesar de eu ter estudado essas modulações da censura, períodos em que a censura é muito mais drástica em relação ao cinema, por exemplo, né? Os anos de 71 a 74, por exemplo, ou o fato de que realmente, né, por N motivos, a censura se volta mais para a televisão. Quer dizer, eu levo em consideração essas modulações, mas eu deixei elas de escanteio nesse momento para pensar essa questão, né? Então, por isso que as modulações não vieram muito à tona durante a minha fala.
Mas é isso, acho que o livro da Beatriz Kushner tem essa vantagem de tentar construir essa narrativa das modulações. E talvez isso seja uma explicação possível de por que Malu Mulher não recebeu a censura drástica que a Amizade Colorida recebeu. Talvez isso seja uma explicação. Né? Eu me recordo que no livro da Beatriz, ela diz algo, acho que ela diz isso, tá? Pelo que eu me recordo, que quando houve a criação do Conselho Superior de Cinema, e o Conselho Superior de Cinema liberava várias coisas que a censura proibia, a censura, para mostrar que ela ainda era necessária, ela começou a atacar mais a televisão. E o Conselho é criado bem nesse momento. Essa é uma possibilidade. Agora, a Amizade Colorida é uma série que tem um humor escrachado, muito mais sexualizado do que Malu Mulher. Você entende? Também tem as personagens femininas, elas também são modernas, digamos assim. Então isso provavelmente esbarrou ali nos predicados morais da censura, no momento em que era necessário atingir mais a televisão. Né? Uma curiosidade, a Amizade Colorida foi criada pela mesma equipe de Malu Mulher. Tanto que originalmente a série ia chamar Edu Homem. A Malu Mulher Edu Homem, né? Mas alguém, graças a Deus, na Globo pensou, é muito ruim esse título. Exato. E aí houve... me parece que essas hipóteses explicam melhor, entende? E assim, tem um dos episódios que ainda existem, todos existem, na verdade. Um episódio que está disponível é um episódio no qual o Edu tem uma namorada e ele trai a namorada com a própria filha da namorada. Tá certo? Só que no final você descobre que a namorada decidiu traçar, a filha decidiu traçar o namorado da mãe, porque a mãe já tinha traçado o namorado da filha. E aí, para encerrar, eu gostei, porque a minha fala era uma provocação, a sua provocação é da provocação, mas eu não usei com esse sentido, né, de preservação arquivística, eu usei num sentido mais genérico.